Esse é o servidor mais sombrio do Minecraft, o mais perigoso e um dos mais antigos. Um servidor que reúne pessoas inteligentes, pessoas boas, pessoas ruins, reúne todo tipo de gente lá. Mas a grande maioria são pessoas que querem poder, e nada mais além disso. Um servidor sem regras, uma anarquia. Esse é o 2B2T. Tudo começou em 2010, quando o servidor conhecido como 2B2T ficou online. De início, era só pra ser um servidor de Garry's Mod, com a proposta de ser um servidor sem regras, onde o player poderia fazer tudo o que quiser. Quem teve essa ideia foi um cara chamado Housemaster, e depois de um tempo, ele passou essa proposta pro Minecraft. Então, em dezembro de 2010, o servidor de Minecraft estava online. Com a ideia de não ter nenhuma regra e deixar os players fazerem o que quiserem, não demora muito tempo pra você chegar na conclusão de que isso tudo resulta em caos. E eu não falo somente de caos dentro do jogo, eu falo de coisas externas também. O servidor no início foi divulgado no Reddit e no 4chan, e rapidamente começou a ganhar players. Além do mais, naquela época o Minecraft nem tinha tantos servidores assim, o jogo ainda estava na beta. E como eu citei antes, a única regra é que não tinha nenhuma regra. A primeira coisa que os players faziam era obviamente ir atrás de recursos, e muitos recursos. Além do mais, muita gente queria ser forte naquele servidor e ninguém poderia te impedir, a não ser os próprios players. E aí que começam as disputas por poder. Uma grande guerra que você vai sempre ver nesse servidor é a disputa pelo poder. Muitos players formam times, gangues, facções e clãs pra poderem ficar fortes e serem os maiores do servidor. E é óbvio que não é só um time que quer ficar forte, na verdade a grande maioria quer. Então isso resulta em guerra. Brigas, destruição, caos. No começo do servidor, a quantidade de players ativos era algo entre 50 e 80. Nesse início até tiveram algumas coisas, como a Face Punch War, uma guerra causada pela destruição de uma das bases do clã Face Punch, mas as coisas começaram mesmo em junho de 2016. Um youtuber chamado The Camping Rusher começou a gravar vídeos nesse servidor, e foi aí que tudo se popularizou. A quantidade de players ativos chegou a mais de 2.500, e aí dá pra imaginar o caos. Dá pra dizer que foi aí que o servidor realmente começou. A primeira coisa que aconteceu logo depois disso foi a criação do time Rusher por parte do The Camping Rusher, e uma declaração de guerra nos players antigos que estavam jogando antes. Um jogador Fit MC destrói uma das bases do Rusher junto com outros dois players e criou um clã chamado Team Veteran, numa tentativa de ajudar os players antigos a combater o Team Rusher. E assim começa o primeiro grande conflito do servidor. Esse conflito durou uns bons meses, com destruição atrás de destruição, coordenadas sendo vazadas, traições, espionagem, tudo isso estava acontecendo. Mas num certo ponto, o The Camping Rusher parou de jogar por um tempo, e a guerra acabou se esfriando e acabou depois de um tempo. Mas ok, você deve estar perguntando, o que tem de sombrio nisso? E realmente, se você parar pra pensar, tudo isso só foi coisa dentro do jogo, nada demais. Mas depois desse conflito, o servidor passou a crescer bastante, e as pessoas começaram a levar tudo isso a sério demais. A primeira coisa que foi acontecendo foi a descoberta de glitches de duplicação. Os glitches de duplicação são extremamente poderosos, já que eles podem te dar itens infinitos. Você não iria ser banido se você usasse um glitch de duplicação, porém se o Housemaster, o administrador, descobrisse, ele só arrumaria uma maneira de corrigir. E era o que acontecia, um glitch surgia, as pessoas abusavam por alguns dias até o Housemaster descobrir, e o ciclo se repetia. Isso fez um monte de gente ficar insanamente forte. Era praticamente impossível você começar sozinho no servidor e ficar forte. Ao mesmo tempo, muitas pessoas estavam usando hacks para ficarem fortes. Era basicamente obrigatório você usar isso se você quisesse ficar forte no servidor. As coisas começaram a ficar sombrias e pesadas quando as pessoas começaram a levar coisas pra fora do jogo. O servidor constantemente era atacado por hackers na tentativa de tomar posse e conseguir tudo que fosse possível, itens, coordenadas e poder. Isso tudo era conhecido como backdoor. Backdoors eram muito comuns e eram uma grande dor de cabeça para o administrador. Uma coisa que acontecia também era uma apologia a certas coisas, que eu não vou citar aqui, mas que definitivamente era algo bem doentio. O subreddit 2B2T já chegou a ser hackeado, e muitas contas do Discord e do Minecraft também. Se envolver com esse servidor hoje em dia se tornou algo bem perigoso. As pessoas de lá hoje em dia são bem tóxicas e não vão hesitar em te xingar da pior forma possível, ou até te ameaçar. O spawn do servidor hoje em dia é irreconhecível, e você tem que viajar muitos blocos para poder chegar numa zona segura, o que é muito difícil se você considerar a quantidade de gente forte que fica lá matando os novatos. Você é praticamente forçado a se juntar a alguém se você quiser sobreviver naquele servidor hoje em dia. Esse servidor tem perigos reais, já passou de somente coisa de um joguinho quadrado. O servidor tá ativo até hoje, mas a sua entrada é bem difícil se você não for um player com fila de prioridade, já que tem muita gente tentando jogar ao mesmo tempo, e a fila de espera é de muitas horas. Existem muitas histórias interessantes sobre esse servidor, eu posso fazer mais vídeos me aprofundando nelas. Enfim, se você quiser entrar nesse servidor, entre por sua própria conta e risco.